Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Agora são 18h36, dia 22 de julho de 2020. Nós temos uma noite maravilhosa, muito agradável aqui em São Paulo, 21 graus. E hoje tem clássico Corinthians e Palmeiras. O meu palpite é Corinthians 6, Palmeiras 0. Vai ter gol do Cássio de pênalti, do Fagner de bicicleta, 2 do Bozelli, um do Danilo Avelar e um do Gabriel, que tem o mesmo nome do meu filho. O seu like é importante, compartilhe o vídeo. Na descrição de todas as aulas que a gente tem aqui, cenário, na mira do trader, radar, tem o nosso site, onde você pode assinar o cenário em texto, que vai de manhã, Telegram, Instagram, não é Telegram nem Instagram, né? O pessoal mais jovem fala Telegram, Instagram. Tem também o nosso Facebook, que é esse aqui. Você vai chegar nessa página que foi reformulada. Ok? Deixa eu só... Certo? Você vai chegar aqui nessa página, bem legal. E tem Instagram também. No Instagram, quando chegar a 5 mil inscritos, a gente vai começar a fazer lives. Todas as semanas o programa vai chamar-se O Voo da Águia. Ok, pessoal? Então, recado dado, vamos aos estudos. Caríssimos, bolsas da Europa, China, Bitcoin, Brent, tem tudo, IFNC, que é o setor financeiro, e DI, tem no cenário em vídeo, vale a pena assistir. Vamos começar os estudos pelos ativos fixos que a gente faz diariamente. Tem aqui a Petrobras. Ela demonstra alguma fraqueza. Existe uma inclinação altista, porém, entretanto, todavia, o ativo não conseguiu tocar aqui a região do primeiro gap sim, do segundo não, a 24,71. Acho que está longe disso no momento. E a Petrobras fica com cara de rompimento falso do 23,43. E ela hoje tem um candle com a mínima e máximas mais baixas que a sessão anterior. Então eu acho que tem mais espaço para corrigir. Eu acho que vai perder a média de 5, preencher esse gap e tem mais uns 2, 3% de espaço para cair. No caso da Vale 3 aqui na tela, mesmo com as empresas ligadas a metais tendo uma sessão muito positiva, ela continua em queda e eu acho que antes da média de 21 ela não reverte, mas eu acredito no fechamento deste gap a 57,30 e no teste do 56,95. É a minha visão para o ativo. Vamos falar de bancos. BBS 3, uma sessão fraca, porém fechou acima do 35,13, deixando ainda a compra viva, né, aproximando da média de 21. Não tem nada muito definido, mas eu acho que se eu fosse fazer alguma coisa eu trabalharia na venda para ganhar uns 3, 4% na guerrilha. Bradesco, uma sessão de queda, mas também deixando uma mínima, bem distante do fechamento. Nós temos aí uma sombra inferior e claramente há uma LTA na parada, como dizem os jovens, né? E se ela for perdida, coloca Bradesco no mínimo nos R$22, mas aí eu acho que viria fechar esse gap também a 21,39 e é o cenário que eu acho mais provável no curto prazo. E aí Tube rompeu um triângulo, parecia que ia ratear, porém não fez, fechou na linha superior, só que tem algumas resistências que não foram rompidas, 27,85, 27,80, eu já teria saído da posição se tivesse comprado aqui embaixo no Arami. Perfeito? Então essa é a minha visão para Petro, Vale e bancos. O diário do dólar não diz a que veio, não tem muita coisa por aí não. A não ser a marcação deste fundo,
na região de 5,130, cujo rompimento, talvez até no intraday, na minha visão, gera uma entrada arriscada, mas uma entrada na compra. Por quê? Se a gente trouxer o intraday do dólar, o dólar aqui quebrou os compradores. Literalmente, eu fiquei sabendo de casos, alguns alunos, ex-alunos não existe, mas alunos das antigas estavam vendidos, professor, zera. Olha, eu falei pro pessoal, é aquela história, pessoal, vai derretendo, você tem o pivô. Aí você começa a ver uma situação parecida com o Arami aqui, por exemplo, é aquela minha velha história, é 70% de lucro no bolso. Faz uma Marubozu e começa a enroscar na região de 5,100, eu teria zerado tudo se eu tivesse vendido. A impressão que nos passa é que nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido. E ombro, cabeça, ombro invertido é um padrão de compra. Capaz de trazer o dólar, eu apostaria num teste de 5,168. Que é o fundo anterior, ali é um ponto de decisão. Se bater e voltar e continua a trajetória descendente, agora se romper o 5,168, né, poderia vir facilmente, né? Se romper o 5,168, viria facilmente aqui no 5,220. Esse ponto aqui. Rompimento de 5,168 projeta 5,220. Até com uma certa facilidade, poderia ter um rally. Né? Esse ponto aqui que acionou o pivô é o ponto-chave, 5,168. E é isso. Eu acho que esse ombro, cabeça, ombro invertido vai ser acionado e vai vir no 5,220. Talvez até amanhã. Ok? Eu vou fazer alguns estudos aqui, com base em alguns destaques do dia. No cenário em vídeo também tem o nosso acompanhamento dos balanços. Ok? Então vamos lá. Qualicorp foi um dos destaques hoje na ponta vendedora. O famoso Júnior, né, andou fazendo das suas. Deixa eu atualizar os pontos gráficos. Eu não gosto de fazer um estudo de qualquer jeito. Vou te fazer a coisa bem caprichada. Então o Júnior, que é um personagem conhecido aí no mercado, ele andou fazendo das suas. E foi uma baita trairagem com os investidores, né? Porque tinha rompido aqui uma região 31,32. Havia ocorrido aqui um movimento firme de rompimento. Então quem comprou aqui teve embasamento técnico, mas aí, a partir do momento que a mínima do candle que rompeu foi perdida, mesmo no intraday, o 30,45, indicava saída. E eu acho que vai cair mais. Né? Acréscimo de volume muito proeminente, expressivo, pujante e relevante. Fechamento perto da mínima, eu acho que antes dos 25 o ativo não parará. Não parará. Então acho que tem espaço até os 25 para uma queda, sendo mais específico, até 25,06. Certo? Muito bem, muito bem, bem, bem. Aí a gente tem BRML3. Setor de shoppings escorregando, né? Nós tínhamos Iguatemi na carteira, fomos bem no ativo. Mas já saímos faz um tempo. A gente tinha essa ação na carteira do grupo. Né? Ela trabalhou aqui, né? A gente comprou, ela trabalhou nessa região, não passou, a gente saiu. Então assim, se a gente tinha uma ação e nós vendemos, não faria sentido de eu falar que uma ação com uma administração tão competente quanto tal, que valeria a pena ficar comprado, mesmo porque essa região aqui de 11,38 era uma cabeça de pivô, certo? E houve um rompimento falso do pivô.
Então, tem um suporte intermediário em 10,61, acho que ele vai ser testado. Se ele for perdido, projetaria um teste de 9,52 no médio prazo. Então, eu não vejo compra na ação. A Iguatemi, né? Inclusive foi uma das maiores quedas também. Eu estava vendo aqui. GTA 3. Né? Às vezes você cria uma expectativa para um setor e o setor não vai. Nós fomos bem na... Nós compramos o ativo muito bem. Deixa eu ver quanto que deu de lucro aqui na última operação que a gente fez. Vamos ver. Iguatemi. Chegou quase 6%. Foi um trade de guerrilha, mas não... Como a gente foi realizando lucro, então ficou com uma cara de topo duplo. E Iguatemi acho que poderia vir a 32,51 até com uma certa facilidade. Se o mercado pesar, forte volume na queda. Aí RBR13 e Multi3, hoje o setor de shoppings foi penalizado. E a RBR3 faz um topo arredondado, alvo 767. Então aqui que está o alvo desse movimento. Aí Multi3 também, setor de shoppings. Né? Fraco também o ativo, como seus pares. É algo do setor. Quando faz topo e topo mais baixo que o anterior é complicado. A perda de 22,10 que eu acho que vai ocorrer, vai trazer o ativo nos 20,61. E isso é muito provável realmente que ocorra, porque a gente tem um gap aqui, né? Então tem mais espaço para esses ativos cederem sim. Inclusive nesse caso acho que é possível traçar uma LTA. Algo mais ou menos assim. Que seria um alvo bem provável para o movimento que a gente vê. No mínimo testa a LTA e fecha o gap. Na minha humilde visão. Aí falando dos ativos, foram os campeões de bilheteria hoje, VEG. A gente tinha comentado já mais cedo. O que eu gosto de fazer quando tem esse tipo de fenômeno? Realizar 70% do lucro. Não tem sinal de topo, o ativo tá... É uma barra de exaustão, saiu o balanço, isso torna a leitura mais difícil. Mas assim, é uma política minha. Eu pego um ativo em tendência, ele dá um tipo de disparo desse, como aconteceu com o Tesla, eu vou realizando. CEMIG, um movimento muito forte, 7,47 de alta, rompeu um pivô a 11,75, rompeu um outro ponto importante a 11,89 e um outro ponto importante a 12,23. Esse tipo de ação é muito fácil de trabalhar. Por quê? Você pega o ponto mais alto que foi rompido, você marca no gráfico. Esses outros pontos aqui estão muito longínquos. Eu vou apagá-los. Eu gosto de um gráfico limpo. Então o 12,23 é stop intraday. Bateu 12,20, lucro no bolso. É assim que eu trabalho. Mesmo no intraday, para não ter o risco do ativo voltar. Colocaria uns 12,15 para não ser pego de bobeira, que você preserva um baita de um lucro. Aí tem o BTOW3. O ativo impressionante, né? 125,90. O movimento clássico, né? Aconteceu aqui num oco. O ativo vai fazendo topos e fundos ascendentes, né? Uma típica, clássica tendência de alta de livro. Voltou na média, se aproximou do topo anterior e da boca do gap. Não chegou a fechar. Fechava 109,57, bateu 110,32. Isso é comum quando tem uma certa ansiedade na ponta compradora. A mesma coisa que eu citei anteriormente. Você pega o topo anterior, no caso aqui é 121. Deixa eu ver aqui o ponto mais alto. 121,49, ele é o stop. 121,49 eu colocaria... Vai, 121 redondo.
Bateu 121 redondo, aciona o stop, já deixa automático e garante o lucro. Se continuar subindo, você vai surfando a operação. Esse tipo de stop é um stop inteligente. Não esses stops estúpidos, que trazem consigo um altíssimo nível de idiotia, de ingenuidade, muitas vezes de pretensão, né? Só para inglês ver, de camaradas que nunca abriram a boleta. Esse tipo de stop é inteligente, né? Não esses stops bobos que se trabalha por aí. E por fim, os destaques aqui igual. Dia das metálicas, né? Fora Vale. Um movimento muito forte em busca do gap. Gap a 7,91, fechou. Grande volume, né? Nós temos uma referência também. Eu estou fazendo uma gravação bem didática. Quando fecha gap assim, eu gosto de realizar pelo menos uma parte. Então eu realizaria pelo menos a metade. 7,77. E o restante stop 7,77, 7,70. Ó, gap fechado. E tem a GG BR4. Que não fechou, na verdade, deixa eu ver aqui, 16,79. Já tinha fechado esse gap, então a gente vai e apaga. É um movimento importante. Neste caso, tem grande volume. O que eu faria aqui? Nesse caso, para trabalhar tecnicamente, teria que trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje mesmo no intraday, 16,01, 15,95, 15,90. Mas aí você vai devolver muito. Eu, sinceramente, traria, no caso aqui, para um gráfico intraday, né? Eu traria para uns 60 minutos, no caso de Gerdau. Eu pegaria não este último candle, mas o penúltimo, ou este topo, a 16,72, fechou 16,74. Eu daria uns 10 centavos de tolerância, então 16,62, colocaria meu stop 16,60. Por quê, pessoal? Se não ficar acima do 16,72, vai ficar com cara de topo duplo, mais ou menos isso aqui, ó. Subiu. É um M, né? Então você tem que ser esperto. Muitas vezes tem que trabalhar com intraday. Ah, mas eu sou de posição. Beleza, depois você recompra. Entende? Porque o 16,72 pode ser um baita de um pivô, mas se o mercado abrir pesado, pode voltar aqui para baixo, ó, para os 15,80, 15,86. Então 16,72 eu colocaria de só para 16,60, mesmo no intraday. Bateu, levou. Ok? A gente já falou do dólar, falamos então do BOVA11. Tem que ter estratégia. O BOVA11 tem um sinal de um topinho, que pode trazer o BOVA11 na LTA ou na média de 21, na região aqui dos 97. A mínima de ontem, 99,85, não foi acionada, então por enquanto é uma correção no tempo. Mas eu particularmente acredito num teste ou da LTA, dos 97,15 ou da média de 21. É uma ideia minha, né? No caso do Ibov, nós tivemos candles fora da banda, hoje fechou dentro da banda, 2 dojis, né? A mínima do candle mais alto é o 103,730. Se for vencido em fechamento, praticamente selaria uma volta aos 101 mil pontos, 100,860, algo em torno da média da LTA. Às vezes o pessoal fica bravo quando a gente fala isso, mas é a minha visão, né? E uma correção muitas vezes traz sangue novo, depois o mercado volta com tudo, enfim. Então é o que eu vejo aí. Para a gente finalizar, ó, bolsas da Europa, Bitcoin, petróleo, tem tudo lá no cenário em vídeo. Falando de bolsas americanas, o VIX fechou em queda. Isso é curioso, né? Porém, entretanto, todavia, esse suporte pode ter sido realmente respeitado. E o ponto que divide o joio do trigo, na minha opinião, é 24,92. Né? Tanto que o VIX desceu e as bolsas subiram, né? Você pega aqui a S&P renovando máxima do movimento, sendo bem claro, máxima do
movimento. Né? Você pega o Dow Jones. Não renovou a máxima do movimento, mas está na iminência aqui de romper o 27.071, que pode ser um ponto que aciona o pivô ou faz um topinho que trará o Dow Jones na média e na LTA. Eu acho que vai ocorrer isso, os ativos vêm nas suas médias de 21 nas linhas de tendência de alta que a gente traçou. E aí a gente tem aqui o índice Nasdaq, não conseguiu fechar acima do 10.825, então fica com uma cara de um pequeno topo aqui, é quase um padrão penetrante. Também teste da média de 21, eu acho algo, ou uma aproximação pelo menos, eu acho um cenário saudável e o mais provável. Daí faltou o EWZ, né, ETF brasileira negociada em Nova York. Ela cumpriu o nosso objetivo, né, de uma ideia de entrada aos 28 para entregar 33,35, quase 20% de alta. Eu acho que é lucro no bolso. Agora, para quem ficou, ele serve como stop, o 33,35. Bateu o 33,30, por exemplo, no intraday, 33,25, lucro no bolso. Se não bater, você vai subindo stop com base na mínima do candle anterior. Perfeito? Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Tem, é a última vez que eu vou falar no assunto, né? Ainda hoje, quem estava na lista, na pré-lista para a imersão 10 é do passaporte, né, 3x1 grupo fechado, né? Ou é ex-aluno e de repente não ia fazer a imersão, resolveu fazer, apagou o link, estava viajando, estava com Covid, enfim, estava trabalhando, agora viu que vai dar para encaixar o treinamento. Mande um um e-mail para suporte@toptraders.com.br. Hoje a gente ainda consegue fazer sua matrícula, ou amanhã de manhã até o meio-dia. Depois disso não dá mais. Aí vai ficar para a imersão 11, que deve ser em janeiro, fevereiro do ano que vem. Ou no final desse ano, dezembro, mas é mais provável que seja entre dezembro e janeiro. E ainda hoje ou até amanhã de manhã dá tempo de fazer sua matrícula. É só escrever para suporte@toptraders.com.br. E para finalizarmos os estudos, lembrando que o meu palpite para o jogo de hoje é Corinthians 6, Palmeiras 0. Falemos do mini índice. O mini índice fechou de lado novamente, praticamente ontem e hoje, fechamento bem lateral, próximo do ajuste. As máximas, né, 105, 520, 105, 140. Máxima menor, mínima menor. Ontem 103.810, hoje 103.305. Nós temos uma LTA pontilhada aqui em azul e uma outra em amarelo. Eu acho que a amarela com a média de 21 são alvos saudáveis para uma possível movimentação de correção. Para não ter confusão no gráfico, eu vou limpar um pouco esse gráfico. Eu usei ele para algumas gravações. Então aqui a gente já sabe que era uma boca de gap. A gente pode apagar. Esses círculos aqui também eu acho que não... Eu gosto do gráfico limpo. Limpo. Né? O que a gente tem aqui? Tem o 98.130, mas antes disso a LTA mais longa, a média de 21 e a LTA mais curta. Eu acho que elas são referência, só que para isso precisaria primeiro perder a mínima do candle que fez a máxima mais alta, 103.810 em fechamento, e a média de 5. O intraday do mini índice, ele fez um movimento muito louco, né? Ele perdeu essa LTA que a gente tinha traçado, mas reagiu fortemente. Então, o que nós temos aqui? Novamente, a gente tem uma espécie de canal. Algo do gênero assim. Correto? Então nós temos o canal, ele é uma referência. Fechou. A abertura de amanhã é uma incógnita, porque se for uma simetria em V, vem de novo na região de 105 mil pontos. Se tiver um cenário animado, seria uma simetria em V. Só que tem 2, tem topo mais baixo que o anterior. Então se abrir fraco, aí provavelmente virá nos 103 mil pontos. Por quê? Porque aqui é a parte baixa
desse canal. De repente esse canal vai guiar o índice até essa LTA mais longa que guia os fundos desde o dia 26/6. Ó, fez 1, 2, 3, 4 fundos. Acho que é uma hipótese bem interessante o canal conduzir o encontro do canal com a LTA. Um pouquinho abaixo de 103 mil pontos. Eu acho uma ideia plausível a ser considerada. Ok, pessoal? Espero que os estudos tenham sido úteis. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A descrição do vídeo tem bastante coisa legal nas suas redes sociais. Visitem. Está com a campanha no Instagram, chegando a 5 mil usuários. Né? Visitem o Facebook também. Nós iremos começar a fazer lives no Instagram. Forte abraço a todos, bons estudos, pessoal. Valeu!